Bom dia, hoje são 17 de agosto de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Estou aqui com o terceiro vídeo sobre um comentário que recebi da jovem Rita Cássia quando ela assistiu ao meu vídeo O Ateu, o Robin Williams, Suicídio e Religião. Está lá, confira lá no YouTube. A Rita Cássia fez o comentário que está aqui em relação a outro vídeo que ela assistiu, do doutor em História, historiador brasileiro, Leandro Carnal. Em seu vídeo Palestras, Confrontos Religiosos e Fundamentalismos, né? Neste vídeo aqui, o professor doutor em História Leandro Carnal faz um estudo bem aprofundado, muito bonito, sobre os confrontos religiosos, né? Sobre os fundamentalismos religiosos. O vídeo dele tem duração aí superior a uma hora, mais de uma hora. Porém, estou apenas comentando aqui o vídeo dele nos 3 primeiros minutos do vídeo, em que ele ali faz uma referência infeliz a ateísmo, né? Estou apenas fazendo comentários sobre o vídeo do Leandro Carnal em relação aos 3 primeiros minutos do vídeo, certo? Pois bem, a Rita Cássia assistiu ao vídeo dele, a palestra, e escreveu assim para mim: é interessante, diz a Rita Cássia, é interessante que por volta de 2 minutos ele, o Leandro Carnal, observa que ateísmo e religião não tornam o mundo melhor ou pior, apenas mostram o mundo como ele é. Muito bem, já fiz aqui 2 vídeos sobre as palavras aqui, né, do professor Leandro Carnal, e aqui estou contestando, né, a afirmação dele. Muito bem, ele aqui diz de forma bem clara que ateísmo e religião não tornam o mundo melhor ou pior, né? A minha discordância aqui é em relação a essa afirmação dele, pois a religião, e isso aí está provado em qualquer livro, em qualquer jornal, em qualquer revista, em qualquer documentário, a religião torna sim o mundo pior do que ele é. A religião torna o mundo pior do que ele é. Basta a gente acompanhar os jornais hoje, em pleno século XXI, e ali nós nos deparamos com barbaridades cometidas por quem? Por ateus ou por pessoas religiosas? Por pessoas religiosas. Logo, a religião torna o mundo pior. E, contrariando também a afirmação aqui do professor Leandro Carnal, o José Saramago, escritor português já falecido, ateu convicto, disse que, abre aspas, o mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. Fecha aí aspas. Veja a expressão do ateu José Saramago. O mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. O mundo seria mais calmo se todos fôssemos ateus. O mundo seria menos infestado de barbaridades se todos fôssemos ateus. É isso que o Saramago diz em sua palavra. Contrária, obviamente, ao que diz aqui o Leandro Carnal, né? Muito bem. E o próprio Leandro Carnal, aqui em seu vídeo superior a uma hora, ele descreve aqui atrocidades religiosas e não ateias em quase todo o seu vídeo. Apenas nos 3 primeiros minutos do vídeo é que ele foi infeliz aqui nesse comentário sobre o ateísmo. E aqui tenho recebido, depois desses vídeos, né, alguns comentários do internauta Alexandre Rodrigues.
tem feito lá no primeiro vídeo meu, com o título O Ateu e o Historiador Leandro Carnal, o Alexandre Rodrigues tem feito aí vários comentários e criticando aqui o meu vídeo, né? E ele não concorda com a afirmação de que a religião torna o mundo pior e de que o mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. Ele aqui discorda, concordando com a palavra aqui do historiador Leandro Carnal. E vou aqui fazer um vídeo, novamente, para explicar direitinho a verdade que está na afirmação de José Saramago, né? Que o mundo seria mais pacífico, mais calmo, mais solidário se todos fôssemos ateus. E o Alexandre Rodrigues até agora não entendeu. E ele é formado, ou melhor dizendo, ele estuda filosofia. Veja, ele estuda filosofia e ainda não entendeu a minha crítica aqui às palavras do professor, historiador, renomado brasileiro Leandro Carnal. Vamos aqui a uma explicação bem simples, ó, para que alguns internautas aí consigam mais uma vez aí, né, entender o que eu estou dizendo. Veja aqui, ora, vamos aqui mostrar que o José Saramago tem toda a razão quando diz que o mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. A primeira coisa para que o internauta entenda é o seguinte: nem todos os crimes que existem, por exemplo, no Código Penal, podem ser cometidos por todas as pessoas. Nem sempre. O crime de homicídio, por exemplo, o crime de homicídio é um crime comum. Por que é um crime comum? Porque é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Entendeu? O homicídio é um crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, é um crime comum. O crime de furto. O crime de furto é um crime também comum. Por quê? Veja, estou falando sobre ciência jurídica, direito. O furto também é um crime comum. E por que o furto é um crime comum? Porque o furto pode ser praticado por qualquer pessoa. Só que no próprio Código Penal existem crimes que não são comuns, que são crimes, por exemplo, próprios. Veja a diferença. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Homicídio, furto, estupro, né? Atentado violento ao pudor, etc. Eis aí crime comum. E o crime próprio? O crime próprio é aquele que não pode ser praticado por qualquer pessoa. Entendeu? E está no Código Penal. Por exemplo, o crime de peculato. O crime de peculato que está no Código Penal brasileiro, ciência jurídica, veja o que eu estou falando, ciência jurídica. O crime de peculato que está no Código Penal brasileiro não pode ser praticado por qualquer pessoa. E por que não pode ser praticado por qualquer pessoa? Simplesmente porque o peculato só pode ser praticado, esse crime, por funcionário de administração pública, por servidores públicos ou por pessoas que trabalhem em repartições públicas. Servidores públicos, só eles cometem o crime de peculato, porque isso é exigido pela tipificação do crime. Entendeu? Então, o crime de peculato, uma pessoa que não trabalha, por exemplo, jamais vai praticar o crime de peculato, porque ela não é funcionária pública, não trabalha na repartição pública, não trabalha na administração pública. Então, o crime de peculato só pode ser praticado por certas pessoas, certo? E assim por diante, né? O crime de corrupção passiva só pode ser praticado por servidores da administração pública. Uma pessoa que não trabalha na administração pública não pode ser acusada de corrupção passiva. Não pode. Apenas servidor público ou pessoas que trabalhem ali na repartição pública. Entendeu? Então existem crimes que podem ser praticados por todas as pessoas e crimes que podem ser praticados apenas por algumas pessoas. Entendeu isso aí? Agora vamos aqui ver se o Alexandre Rodrigues, que é
que estuda filosofia, vamos ver se ele entende o que eu estou dizendo aqui sobre essa afirmação do Leandro Carnap. José Saramago, ateu, já dizia: o mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. Por que ele diz isso? Porque ele sabia, o José Saramago, que muitos crimes hediondos que ocorrem hoje no planeta Terra, ainda hoje, são crimes de conotação religiosa. Crimes que só ocorrem por motivação religiosa. Logo, se não houvesse religiosos no mundo, esses crimes não ocorreriam. E aí haveria menos crimes. E menos crimes, teríamos um mundo mais pacífico. O Alexandre Rodrigues, que estuda filosofia, não consegue colocar essa verdade na cabeça dele. Muito bem, então vamos aqui. Vou traçar, já que expliquei o que é crime comum e crime próprio, vou traçar aqui dois mundos imaginários. Um só com ateus, e outro só com pessoas religiosas. Veja aqui essa comparação bem simples, ó. Até um cachorro vira-lata consegue entender isso aqui. Vamos supor aqui o planeta Terra, uma hipótese. Vou aumentar aqui. Eu vou aumentar, para ficar melhor, né? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, oh my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Então vamos aqui explicar, ó. Vamos supor que isto aqui seja o planeta Terra, aqui e aqui. Então, neste planeta Terra, vamos colocar aqui apenas ateus. Veja a diferença. Ateus aqui. Certo? Ateus aqui. E neste planeta Terra, vamos colocar pessoas religiosas. Correto? Muito bem. Pessoas religiosas, certo? Vamos aqui traçar e veja a diferença. Muito bem. Os ateus, vamos colocar aqui o mundo só com ateus, aqui só com pessoas religiosas. Muito bem. Os ateus cometem homicídio? Diga aí. Os ateus cometem homicídio? Cometem. Então vamos colocar aqui, no mundo dos ateus, o crime de homicídio. Correto? Muito bem. Agora eu pergunto, pessoas religiosas cometem também homicídios? Cometem. Então vamos colocar aqui que no mundo formado apenas por pessoas religiosas, haverá o crime de homicídio. E em um mundo formado apenas por ateus, haverá também o crime de homicídio. Muito bem? Muito bem. Tá. Agora vamos para a segunda pergunta. Os ateus cometem crimes de roubo? Cometem. Então vamos colocar aqui roubo. Mais um crime praticado por ateus. No mundo dos ateus haveria o crime de roubo. Tá. Agora eu pergunto, os religiosos também cometem roubo? Cometem. Então, no mundo dos religiosos também haveria o crime de roubo, não é isso? Muito bem. Até aqui igual, não é? Até aqui igual. Um mundo de maldades. O mundo dos ateus e o mundo de religiosos. Correto? Muito bem. Está entendendo? Estupros. Ateus cometem estupros? Cometem. Então, vamos colocar aqui o crime de estupro, né? O é de estupro. Muito bem. Religiosos cometem estupros? Cometem. A gente vê aí, né? Cometem. Então vamos colocar aqui estupros. Veja, até agora, os crimes cometidos por ateus, no mundo só de ateus, existem também no mundo apenas de pessoas religiosas. Então até aqui, tudo igual, não é? Vamos para frente. Os ateus cometem latrocínio, matam para roubar? Pessoas ateias no mundo todo aí, acontece, né? Às vezes acontece, pessoas ateias matam para roubar. Então o crime de latrocínio existe no mundo dos ateus. Latrocínio. Muito bem. Pessoas religiosas, crentes,
que acreditam em Deus, em deuses, também praticam latrocínios? Praticam, não é isso? Então vamos colocar aqui também latrocínio. Então veja, os crimes no mundo imaginário só de ateus, os crimes que estão lá, que são praticados nesse mundo imaginário só de ateus, também existem no mundo imaginário só de religiosos, correto? Até aqui, tudo igual, não é? Muito bem. Agora, o que eu vou dizer agora é que existem crimes, lembra do sentido que eu dei da palavra crime próprio? Que são aqueles crimes que não podem ser praticados por todas as pessoas. Apenas determinados grupos de pessoas cometem um crime, outros não. Eu dei o exemplo aqui, não foi? Peculato, não é isso? Corrupção passiva, só podem cometer quem é funcionário público, ou que trabalha aí na administração pública, não é isso? Muito bem. Existem aqui, nesse mundo imaginário, só de religiosos, crimes praticados apenas por religiosos, que os ateus jamais iriam praticar, porque são crimes próprios de pessoas religiosas, crimes específicos de pessoas religiosas. Então vamos aqui citar um exemplo: sacrifício humano. Vamos colocar aqui, ó, sacrifício humano. Um cidadão que pega um ser humano, mata o ser humano e oferece o corpo desse ser humano aos deuses, a Deus, aos deuses, e a Bíblia está repleta de sacrifícios humanos. Pois bem, quem pratica esse crime aqui, mata um ser humano de forma covarde e oferece o corpo desse ser humano a Deus em oferendas. Quem faz isso? O ateu faz isso? Não. O ateu não comete esse crime. Por quê? Porque na cabeça do ateu, no cérebro do ateu, não existem deuses. Não existe Deus. Só na cabeça de um ser humano que existe, só na cabeça de um ser humano que acredita em Deus, em deuses, é que existe aí o sacrifício humano. Então, o ateu jamais vai cometer esse crime aqui, porque esse crime é próprio de pessoas religiosas. Logo, esse crime aqui, essa modalidade de crime, que acontece ainda hoje no mundo, no planeta Terra, matar alguém para oferecer aos deuses, esse crime aqui, bárbaro, só existe no mundo de pessoas religiosas. Não existe no mundo formado apenas por ateus. Viu aí como o José Saramago tem toda a razão quando diz que o mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus? É o que ele diz. E está certo, porque no mundo de ateus não haveria essa modalidade de crime. Matar um ser humano para oferecer o corpo a deuses. Viu aí? Muito bem, vamos para frente. Orgias satânicas. Vamos colocar aqui outro crime, ó. Orgias satânicas. O que é a orgia satânica? Um ser humano, e acontece aqui no Brasil, na literatura policial brasileira, os casos são inúmeros. Seres humanos sequestram, principalmente crianças, um ser humano pega uma criança de uma casa, sequestra essa criança, mata essa criança, tira o sangue dessa criança para oferecer a Satanás, a demônios. Veja a loucura. Aí eu pergunto, quem pratica essa modalidade de crime terrível? Quem é o ser humano? Qual é o ser humano que pega uma criança, mata e oferece o corpo a Satanás? Ora, pessoas religiosas. Por quê? Porque no cérebro delas existe a figura do Satanás. Então, este crime aqui de orgia satânica só é cometido por pessoas religiosas que acreditam em Satanás. Um ateu jamais vai matar uma criança para oferecê-la a demônios, porque os demônios não existem na cabeça dos ateus. O Alexandre Rodrigues não consegue entender isso, e ele estuda filosofia. Veja aqui, duas modalidades de crimes que ocorrem hoje ainda no planeta Terra, aqui, e apenas por motivação religiosa. Só o homem religioso comete esses crimes aqui, essas duas modalidades de crime. O ateu não comete isso.
Logo, no mundo dos ateus, duas modalidades de crime que não existiriam no mundo ateu. Viu a diferença? Porque o mundo seria mais pacífico? Porque aqui haveria menos duas modalidades de crimes que estão aqui no mundo dos religiosos. O Alexandre Rodrigues não consegue entender isso. Vamos aqui outro exemplo. Atentados terroristas, grupos terroristas, células terroristas que nós temos hoje no planeta Terra. Quem está por trás dessas células terroristas? É o ateísmo ou é a motivação religiosa? É a motivação religiosa. Então vamos colocar aqui mais outro crime. Atentados terroristas. E temos aí inúmeros, né? Hamas, Al-Qaeda, né? Al-Aqsa, Mártires de Alá, inúmeros grupos terroristas, todos eles com células religiosas. A motivação aqui é simplesmente religiosa e não e nada de ateísmo. Logo, esses crimes aqui, que são inúmeros atentados terroristas, né, por motivação religiosa, estes crimes aqui também não haveria no mundo dos ateus, porque os ateus jamais praticam terrorismo contra pessoas que acreditam em Deus. Não há grupos terroristas ateus matando pessoas que acreditam em deuses. Isso é uma loucura. Ateu algum bota explosivo no corpo e se mata. Só quem faz isso é a pessoa religiosa e por apenas motivação religiosa. Logo, no mundo dos ateus, não haveria também outra modalidade de crime, que aqui está. Viu aí como é simples entender que no mundo dos ateus, os crimes ocorreriam, mas inúmeros crimes que ocorrem hoje apenas no mundo dos religiosos, não haveria aqui no mundo dos ateus. Isso é bem simples de a pessoa entender. O Alexandre Rodrigues não consegue entender essa explicação. Outro exemplo aqui. Outro exemplo. Vamos ver aqui suicídios coletivos de caráter religiosos, né? O que nós temos aí? Inúmeras pessoas ao longo da história do homem, né? Suicídios coletivos religiosos, apenas por motivação religiosa. A pessoa se mata sabendo que vai ganhar um tesouro no paraíso celestial. Ou seja, é a motivação religiosa, o fator religioso que leva inúmeras pessoas a praticarem o suicídio. Temos aqui o suicídio coletivo, outra modalidade de crime, né? Incentivar pessoas a se suicidarem para ganhar o paraíso. Este crime aqui, obviamente, só existe no mundo das pessoas religiosas, não existe no mundo dos ateus, porque os ateus não se suicidam para chegarem ao céu e ganharem um prêmio das divindades, porque no mundo dos ateus, divindades não existem, são criadas pelo cérebro humano. Então uma pessoa que vê isso aqui, rapidamente, vai perceber de forma fácil, e aqui apenas alguns exemplos, vai perceber aqui de forma fácil, qualquer cidadão comum, vai perceber de forma fácil que em um mundo de religiosos, existem inúmeras modalidades de crimes, 1, 2, 3, 4 aqui, existem inúmeras modalidades de crimes que jamais existiriam no mundo dos ateus. Entendeu? Então veja, no mundo dos ateus, as modalidades de crime, o elenco delas é muito menor do que em um mundo de religiosos. Porque no mundo de religiosos, além de esse mundo conter os crimes que estão no mundo dos ateus, contém ainda mais crimes, justamente por serem crimes próprios. Crimes praticados apenas por pessoas religiosas. Isso aqui é de uma clareza profunda. Até um cachorro vira-lata do meu vizinho aqui entende isso aqui, que no mundo de ateus a violência seria muito reduzida, porque muitos crimes que são de caráter religioso não haveria no mundo de ateus. Isso aqui é de uma clareza fenomenal. Infelizmente, o Alexandre Rodrigues não consegue entender isso aí, né? Portanto, aí mais uma explicação. O vídeo vai agora chegar ao final. Estou mostrando aqui que o mundo seria
mais pacífico, mais calmo, se todos fôssemos ateus. Porque no mundo de ateus não haveria sacrifícios humanos, não haveria o crime de orgia satânica, não haveria crimes de atentados terroristas, não haveria crimes de suicídios coletivos, né? De perseguição religiosa, como nós temos aí, e outros crimes. Portanto, aí, a verdade, a pura verdade. É por isso que eu digo que religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. E para terminar, o grande Elvis. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me too, all my dreams fulfill. Muito obrigado.